Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aí. Mais uma semana a gente voltando no podcast, falando um pouquinho sobre o mercado do boi, o mercado da carne. E acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que a gente teve mais uma semana aí de exportação, né? Saíram os dados de exportação da segunda semana de abril 24, e a gente teve um resultado, assim, bom perante o que normalmente acontece, né? A gente até esperava uma queda maior na exportação de carne bovina durante a segunda semana de abril, e o que a gente viu foi uma queda, mas uma queda comedida, de 10% na média diária, mas uma queda que ainda assim fez com que a gente reajustasse a nossa estimativa de exportação para abril de 2024 para cima. Antes a gente esperava 185, agora a gente espera 190 mil toneladas exportadas em abril, o que é um bom volume para o mês de abril, são 190 mil toneladas, o que seria basicamente um dos maiores níveis da história para o mês de abril. Vou até abrir aqui para confirmar se 190 mil é o maior volume, é o maior volume. Se a gente concretizar qualquer coisa acima de 160 mil, já vai ser o maior volume da história para exportação, para o mês de abril. Mas reforça todo aquele sentimento de como a gente tem falado que a exportação tem caminhado muito bem, né? Acho que é um dos grandes pontos aí positivos para o setor pecuário esse ano, é que a exportação tem caminhado muito bem. Provavelmente a gente fecha esse ano aí um recorde de exportação. O primeiro trimestre já foi um recorde, o primeiro quadrimestre provavelmente também vai ser recorde de volume exportado. E o mais interessante disso é que a gente tem feito isso sem depender da China, né? A China tem reduzido em parte as suas compras aí de carne bovina brasileira, não na proporção que seria catastrófico, mas ela tem perdido espaço, né? Ela não cresce na mesma proporção que outros países têm crescido, na verdade. Não diria nem que ela está diminuindo, ela só não está crescendo na mesma proporção que outros países têm crescido, né? A gente tem exportado muita carne para os Emirados Árabes Unidos, que aí é até um ponto de asterisco ali que a gente coloca, né? Que essa carne provavelmente está indo para o Irã, que está envolvido nessa guerra, inclusive. Mas a gente tem exportado mais para Emirados Árabes Unidos oficialmente, mais para o México, mais para Estados Unidos, mais para a Argélia. A gente tem diversificado aí, crescido a nossa exportação e diversificando, o que é muito bom, que diminui a dependência de um só comprador. E, além disso, acho que esse é um ponto interessante, né, a gente falar de exportação, porque os dados acabaram de sair, mas o que tem me chamado muito a atenção, a gente gravou, eu gravei um vídeo semana passada sobre isso, por isso está daquele fato, a questão da reposição. Eu vou pedir até que a Laurinha depois comente um pouquinho sobre a percepção dela, sobre o que ela tem visto, mas a reposição tem me chamado a atenção pelo desempenho que ela tem tido durante esse ano de maneira geral, mas pela firmeza dessas últimas semanas. Se a gente pega o indicador CPRE para o bezerro, desde o começo desse ano, né, a gente vê que o bezerro foi, de longe, a categoria, seja de reposição, seja comparado à nutrição, né? Se você pegar o farelo de soja, se pegar o milho, se pegar o boi gordo, se pegar o boi magro, o bezerro caiu 1% desde o começo desse ano. Foi de longe a categoria que menos caiu. E rumando para que feche esse mês, provavelmente sem queda, frente a janeiro de 2024. Ou seja, o bezerro já está firme, e não é só desde janeiro de 24, tá? Eu estou falando no mesmo patamar de preço para o bezerro desde agosto, desde julho de 2023. Então, você tem uma forte sustentação para o preço do bezerro no Mato Grosso do Sul, no indicador CPEA, nesse patamar de R$ 2.000, 2.100. E, olhando para essas últimas semanas, a gente tem percebido justamente uma fortificação, né? Um fortalecimento da precificação da reposição, principalmente no bezerro nesse primeiro momento. Lembrando que, eu acho que é sempre importante ressaltar, que assim a gente tem um preço bezerro sustentado nesse patamar de R$ 2.000 e que pode funcionar como um pretexto para que a gente veja uma virada de ciclo, mas é importante dizer que da última vez, no último ciclo de descarte de fêmeas, o preço do bezerro ficou entre uma banda ali de 1.800 a R$ 2.000 deflacionados, né? 2.100, R$ 1.800 com preços deflacionados, de 2017 ao mês de julho, agosto de 2019. Então, foram quase 2 anos de preços lateralizados, tá? Então, é normal que ele fique lateralizado por um tempo, né? Ele vem caindo. Se a gente pegar a máxima do bezerro, ela foi atingida, se eu não me engano, foi em maio, março de 2021. Ele veio caindo e estabilizou desde agosto de 2023. Então, me parece um cenário que a gente pode ser que veja por alguns meses ainda, é um bezerro lateralizado, mas que proporcionalmente ao boi gordo, ele está entregando um ágio bem mais interessante, né? A gente está falando de um ágio hoje que caminha na casa dos quase 40%, e a média histórica é 31% de ágio. Uma relação de troca que hoje,
com uma venda de um boi gordo, você consegue, o pecuarista conseguiria comprar 2,22 arrobas, cabeças de bezerro, enquanto que a média histórica é 2,36, ou seja, a relação de troca não está boa para o invernista, para o pecuarista que precisa recriar e comprar esse bezerro. Mas é um momento interessante, assim, como tem mostrado esse fortalecimento do bezerro perante o boi gordo, e considerando que o boi gordo caiu 10% desde o começo desse ano. Mas eu acho que é um ponto que tem me chamado a atenção, e eu vou passar até a bola para a Laurinha para ela comentar o que ela tem visto também nesse mercado de reposição. Laurinha, fica à vontade para trazer, inclusive para comentar também sobre o que tem acontecido na bolsa aí na B3, o preço do agora deu uma melhorada também. Fica à vontade. Legal, Iago. Obrigada aí pela introdução. E a gente está vendo um movimento realmente bem mais otimista, né? Tanto para as demais categorias de reposição que você comentou aí, bezerro, boi magro, quanto boi gordo, e principalmente o boi gordo na bolsa. Quando a gente analisa o que está acontecendo no físico, a gente sim está vendo um movimento de uma sustentação muito maior de preços, até chegando a subir um pouquinho aí, mas nada no nível que a gente tem visto hoje na bolsa. Então, acho que para falar um pouco de reposição, já que pegar o fio da meada aí, né? Eu tenho visto na maioria das praças aí uma alta na casa de R$ 1 por quilo no preço do bezerro, isso a nível Brasil, assim. Então, tive relatos em relação a isso em Minas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, em alguns, obviamente, em algumas regiões mais, outras um pouquinho menos, né? Mas em média R$ 1 por quilo a gente tem visto, sim, no mercado físico, tá? Então, isso de fato negócios que estão sendo concretizados e tudo. Então, muitas pessoas aí relatando, inclusive, com uma dificuldade um pouco maior de juntar lote. Então, uma oferta, o que reflete para nós uma oferta um pouco menor de bezerros e tudo, né? Acho que isso tem dois pontos aí que interferem. Primeiro, quando a gente olha no histórico, eu acredito que a gente já até comentou isso aqui no podcast, mas quando a gente olha no movimento dos preços do bezerro durante o ano, a gente observa que é normal isso acontecer. Então, agora nos meses de março, abril, essa leve recuperação, mas não isentando que depois a queda também aconteça, a hora que seca e realmente entra maior oferta de animal desmamado. E eu acredito que esse movimento também ele tem se impulsionado muito pelas chuvas que nós estamos vendo a nível Brasil. Então, tem impressionado a gente, contrariado bastante, inclusive, as previsões climáticas, né? Mas está chovendo muito bem. A gente viu relatos aqui de clientes nossos falando: olha, o que choveu na última semana na minha fazenda não choveu em janeiro, choveu quase o dobro do que choveu em janeiro, no mês todo de janeiro. A gente viu aí, tá vendo caminhão, foto de caminhão atolando, caminhonete atolando em fazenda. Isso não é comum para um mês, ainda mais para uma segunda quinzena de abril. Né? Isso não é comum de se acontecer. Então, isso tem um reflexo muito grande no preço do boi, tanto do animal terminado quanto da reposição. Eu acredito que isso é também um fator que está preponderando aí para essa alta do bezerro que a gente está vendo nos últimos dias, né? Mas eu não acredito que isso já seja prenúncio de uma virada de ciclo de fato. Você trouxe esse dado aí de quanto tempo os preços costumam ficar lateralizados antes deles realmente voltarem a subir, né? E até um outro fator é que eu sempre falo com os clientes dessa correlação, né? Nós começamos a descartar fêmeas de fato em 2023, então até 2022 a gente estava num processo ainda de retenção de fêmeas. E para faltar bezerro, realmente a gente tem que ter abatido essas matrizes, né? É o que falta, é o que faz o abate ou a retenção dessas matrizes é o que leva lá na frente para a gente uma maior ou uma menor oferta de animais, de bezerros e também de animais terminados. Então, quando a gente olha para um 2023, pensando aí no tempo que demoraria para essa fêmea que foi abatida em janeiro de 23, para o produto dela fazer falta, seria pelo menos um ano e pouquinho ali, né? Que a gente consegue otimizar vários indicadores zootécnicos na pecuária, mas infelizmente o tempo de gestação a gente ainda não conseguiu reduzir ele, né? Então a gente ainda tem esse tempo para o produto dessa fêmea que está sendo descartada fazer falta no mercado. E aí, fazendo esse cálculo de um ano e meio, em média, daria, considerando o tempo de gestação e tudo, desmama ali, daria no segundo semestre de 24. Então, eu acredito que nós vamos começar realmente a ver um movimento de falta de bezerros ou de uma menor oferta de bezerros a partir do segundo semestre de 2024. Acredito que esse movimento agora ele está acontecendo mais uma questão pontual mesmo dessas oscilações que a gente geralmente enxerga. Eu acredito, inclusive, que o ano de 2024 vai ser um ano que vai respeitar um pouco mais essa sazonalidade de safra, entre safra. A gente até já vinha falando isso desde, acho que final de 23, a gente já falava, né? Que a nossa expectativa para 2024 era
mercado um pouco mais lateralizado, sem grandes mudanças, assim. Então, acredito que isso é mais um movimento de respeitar essa sazonalidade do que de um prenúncio já de uma virada de ciclo para o bezerro, já que o bezerro ele antecipa, né, essa virada aí. E isso pensando muito nessa questão de descarte de fêmeas que começou de fato a acontecer em 2023. Se tivesse isso acontecido antes, em 2022, aí sim acho que faz sentido, né? Já ser uma falta de bezerros substancial, mas eu não acredito que é isso que está ocorrendo agora. E aí, quando a gente olha para o boi também, nós estamos vendo um movimento muito positivo na Bolsa, até mais. Então, pegando referência de preços na Bolsa que nós temos agora, nesse exato momento, dia 16 de abril, às 10h42, nós estamos com uma cotação do boi para maio a 236, que já chegou no dia de hoje a bater 236,80. E aí, lembrando que maio é o mês pico da entre-safra, né? Então, quando a gente olha no histórico, o mês que apresenta menor incidência de mínima de preços durante o ano é o mês de maio. Isso, claro, tem muita relação com o regime de chuvas, então, essa safra, ela ocorre, dependendo do regime de chuvas, ela pode adiantar ou atrasar, dependendo se as chuvas cessarem mais cedo ou mais tardiamente, né? Então, isso é uma correlação direta aí, mas quando a gente olha nesse histórico, a gente projetaria uns preços com base no que costuma acontecer, chegando a 225 para maio, nos preços atuais, dados os preços atuais. Ou seja, hoje a Bolsa está acreditando que o preço para maio vai valer R$ 10 acima do que o histórico nos diz que valeria perante os preços que hoje estão acontecendo. Então, eu acho isso, dado o contexto atual, de ainda uma fase de baixo de ciclo, de ainda descarte de fêmeas e de ainda muita oferta para a gente enxugar antes do preço do boi começar a cair, eu acredito que isso é um movimento muito otimista para maio. Claro que, se as chuvas se estenderem, né, até maio, aí, o pecuarista com pasto, essa safra ela vai atrasar, então talvez a gente tenha um movimento mais otimista, sim, em maio do que o esperado. Mas agora, esse 236 que a Bolsa está conjecturando hoje, eu acredito um cenário muito otimista, pensando nos fundamentos que a gente tem. E aí, pensando em fundamentos, né, sendo que o principal fator que está levando a gente a essa baixa que nós estamos enxergando desde o ano passado é sobre a oferta de animais. E essa sobre-oferta vem de onde? Muita oferta de bezerro que tá virando boi. Então, aquela sobre-oferta que a gente viu se concentrar a partir de 2022, principalmente, né, de que fez os preços do bezerro caírem aí desde o pico, como você falou, que foi março ali, abril de 21, desde então já caiu mais de 34%, justamente por essa sobre-oferta de animais. Então, essa sobre-oferta de bezerro agora está se tornando sobre-oferta de boi. E, além disso, a gente está vendo ainda um descarte de fêmeas que já reduziu em março, né? Então, se a gente pega os números de março, a gente teve uma redução da participação de fêmeas, enquanto março do ano passado as fêmeas chegaram a participar de 49%, esse ano as fêmeas estão em 40%, 41%. Ainda é um cenário de descarte de fêmeas, mas reduziu em relação a março do ano passado. Mas aí a gente tem que pegar extremos, né? Também, março do ano passado, a participação de fêmeas foi muito, muito alta. Então, abaixo de 39% a gente considera retenção, acima de 39% a gente considera descarte. Em março do ano passado, foi um descarte muito acelerado. E aí, em março desse ano, voltou um pouco mais, talvez, para o normal, né? Para uma normalidade. Então, a gente ainda está com essas fêmeas sendo descartadas, a gente ainda está com esse bezerro precisando ser enxugado. Não acredito que a gente está num processo já de virada de descarte para retenção, porque o pecuarista, o criador, ele ainda não consegue fechar a conta, tem muito criador com conta para pagar, ele precisa, por mais que ele entenda que aquilo ali faça sentido, né? Segurar talvez essa matriz, ele ainda não consegue fazer isso. Então, acho que esse movimento positivo que a gente está vendo dos preços do boi é algo muito mais pontual, linkado muito a essa questão de chuvas, né? E aí, se no contexto macro a gente está no cenário negativo e o que está trazendo esse cenário pontual mais positivo são as chuvas, a hora que você tira esse fator da conta, a gente volta a preponderar aí, né, a sobressair o fator macro, que é de excesso de oferta, e de um mercado doméstico que está um pouquinho melhor, mas ainda patinando aí, e de um mercado de exportação que, beleza, muito bem em volume, né? Você trouxe os dados para a gente, mas preço ainda deixando a desejar e não é o que vai salvar, na minha visão também, nos níveis que estão, pelo menos, a pecuária brasileira, falando em a gente ter preços mais baixos só por isso. Então, acho que vale a atenção, principalmente para os meses de maio, junho e até mesmo julho, porque quanto mais
nós alongarmos aí esse período de chuvas, mais a safra ela vai passar para os meses adiante, né? Então, uma safra que antes a gente poderia conjecturar iniciando em abril, agora a gente vai pensar numa safra mais para o final de maio, né? Segunda quinzena de maio, ali em diante, maio, junho, então são meses, maio, junho até início de julho, eu diria, são meses de um risco maior. Eu acho que vale aí a gente deixar esse conselho, né, para o pecuarista, essa dica para o pecuarista, em olhar com carinho, assim, na minha visão, esses preços para a Bolsa, até pensando em put, tá? Hoje aquela put que não estava viável, hoje você consegue uma put para maio garantindo o mínimo de 230, pagando aí dois e pouquinho. Então, só para relembrar, né, às vezes a gente acostuma rápido com os preços, mas 5 dias atrás a gente estava com preço na bolsa para maio 230. Então, hoje você consegue pagar bem menos e garantir o mínimo de preço, como mínimo de preço, o preço que a gente tinha até 5 dias atrás. Acho que vale a dica aí para o pecuarista olhar com carinho para esses preços da É, bolsa e não contaminar só com esse positivo do físico, que talvez não tenha tanto fundamento para isso. perpetuar. Ô, Laura, só para pontuar, você trouxe essa informação da PUT, eu acho que é bem relevante, porque é uma coisa que a gente acabou visualizando aí, né? É possível, basicamente, que o pecuarista garanta um preço para maio e junho de 230 via PUT, né? Olhando para esses meses de maio e junho, pagando em torno de 1,5% desse total. Então, a gente está falando de uma PUT que você vai pagar em torno de 2,50, R$ 3, para garantir o mesmo preço que você está vendendo agora em abril, digamos assim, né? O preço físico hoje, São Paulo tá subindo, mas até 5 dias atrás era 230. Então, o que eu estou pontuando aqui é que você garante o mínimo, pagando em torno de R$ 2, R$ 3 por arroba, garantindo o mesmo valor do que você tem agora, né? Do que você tem no mercado físico, com a possibilidade de subir ainda, né? Então, se o preço realmente vier 240, 250, se surfa nessa valorização, mas se ele vier para baixo, se você compra put, hoje você tem uma garantia de preço mínimo aí no mesmo patamar que você está negociando atualmente. Então, é um fato que também acho que vale a pena pontuar. Exatamente. E aí, como a gente está aqui acelerado também, né, eu vou pedir para que Stefan e Rodrigo tragam aí a parte de milho e soja, principalmente milho aí, que eu basicamente observei, né, a gente teve uma queda boa para o milho, a relação de troca boi e milho melhorou bastante, então uns pontos aí que chamam a atenção, principalmente, pelo menos olhando da parte do comprador aqui, né, do cara que vai ter que comprar milho, a gente está com uma janela um pouco mais interessante para a relação de troca boi e milho aí, né, Stefan? Para ser direto e objetivo, Iago, compra milho B3, turma. Aproveita que essa correção bateu forte aí, né? A gente já viu uma correção bem forte ali também na virada de fevereiro para março para o milho. O milho físico voltou a dar uma fraquejada, principalmente algumas referências aqui, São Paulo, Minas, nesses últimos dias. Porque a gente observa que o interior ainda está bem firme, né? O Goiás, você vê alguma pequena mudança de preços, mas não são grandes mudanças na ótica que a gente viu ano passado, né? O preço do milho saiu de R$ 70, foi bater na casa de R$ 52. A gente já está muito perto, na minha percepção, de um fundo de poço, e um fator que me sustenta isso é um reflexo que a gente tem da conjuntura da safra de grãos para esse ano, agora de 2024. Tivemos uma safra de soja menor e vamos ter uma safra de milho também menor. Se a gente coloca isso em perspectiva, volume total, a gente está falando aí de uma redução da produção de soja e milho desse ano contra o ano passado, da ordem de 20 milhões de toneladas, 20, 25 milhões, enfim. Não quero entrar no mérito das estimativas, mas é essa proporção que a gente pondera, né, de redução de volume de produção. E isso reduz pressão por logística, reduz pressão por armazenagem. A gente vê o mercado rodar com alguma certa fluidez. Um ponto que chama bastante atenção, recuperação dos preços da soja. A gente já saiu ali praticamente 15, R$ 20 a saca em algumas regiões do fundo de poço. O dólar vem dando um combustível muito bom para as commodities brasileiras nesses últimos dias. A gente está vendo o dólar hoje, nessa terça-feira, superar a casa dos 5,25, batendo aí 5,26. Então, tudo isso ajuda muito na nossa percepção aqui como produtor de commodities e exportador. Dá uma percepção bastante positiva para a precificação. E aí o agricultor vendo essa situação de uma questão logística mais confortável, ele já está mandando embora boa parte da sua soja ali, 45% da safra de soja já foi embora já teve algum destino, seja para esmagamento, seja para
para exportação. Então, você tem uma logística que ela está muito mais confortável e vai dar mais barganha para a comercialização esse ano ser mais truncada. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que olhar para o milho, para essa questão de consideração desse momento de B3. Acho que B3 ela ainda vai fazer uma correção, talvez para os patamares ali que ela ficou oscilando, 65, 64, nesse curto prazo, que é um patamar ali de equilíbrio para o mercado doméstico também. Quando a gente olha as referências de exportações, não tiveram grandes mudanças. Pontos que a gente tem que ficar de atenção nas últimas 2 semanas. A safra da Argentina de milho teve uma correção ali da ordem de 10, 12% das estimativas, diante de um cenário ali de ataques intensos de cigarrinha, algumas perdas de produtividade. Então, não é uma safra de 55, 57, vai ser uma safra perto de 50, 52 milhões de toneladas. Mesmo assim, ainda é uma safra muito confortável, perto do ano passado. Temos Estados Unidos reduzindo área de milho, avançando com área de soja. Quando a gente olha para isso também, plantio nos Estados Unidos já vem rodando, né, para o milho aí a gente está em praticamente 7% da área já plantada, 6% da área plantada, 7% era o ano passado, 5% a média histórica. Vem se desenvolvendo bem essa situação da safra nos Estados Unidos, o plantio da soja também dando os primeiros passos, chegando ali com 3% da área, totalmente alinhado ao cenário do ano passado. E o que mais para adicionar aqui, a gente vê que essa safra norte-americana, né, vem se desenvolvendo bem, vem com um laninha ali a partir de junho, julho, pega a reta final da safra dos Estados Unidos, isso pode trazer muita volatilidade ainda. Preço de soja, preço de milho vão se orientar ainda por esse cenário de Estados Unidos. A gente está vendo Chicago perder muita força por conta desse cenário positivo de Estados Unidos em relação a clima, a plantio, a aumento de área, a exportações que não estão competitivas, enquanto o Brasil vai jogando soja no mercado com esse dólar aí, favorecendo, pelo menos nesses últimos 4, 5 dias aí, algumas elevações aí de 3, 4, 5 reais a saca em algumas praças, e o mercado vem contabilizando esses ganhos. É momento, sim, para quem tem soja para vender também, escalonar as vendas e olhar para esses pontos aí que estão de atenção. Estados Unidos ainda vai trazer, né, olhando para Chicago especificamente, volatilidade para o mercado, mas isso junho, julho, agosto. É bom ressaltar que Estados Unidos ainda tem bastante produto também para jogar no mercado e uma safra de soja também na Argentina, que ela é robusta. Então, acho que esses são os principais pontos aí de atenção. E também o conflito, né, Irã e Israel aí que volta a tomar as páginas aí, o noticiário, né, a ganhar um pouco de atenção, influenciando o dólar e também podendo trazer algum impacto para a precificação de fertilizantes. Então, acho que vale o produtor aí que está comprando fertilizante, seja para pasto, seja para a safra do ano que vem, olhar também essa situação. Aí queria passar para o Rodrigo para trazer os movimentos das bolsas. Boa, vamos lá, Stefan. Em termos de precificação, vou iniciar com Chicago. Não temos muita alteração frente ao que a gente viu na semana passada. Preços relativamente estáveis, né, lateralizados, especialmente o milho futuro em Chicago, dentro de uma congestão de preços, negociando agora na tela a 4,30 dólares o bushel. Fica bem claro no curto prazo, né, gráfico diário, o mercado dentro de uma lateralização. É um range superior ali na região dos 4,45 e o range inferior na região dos 4,22 dólares o bushel. Então, o mercado trabalhando entre esses dois patamares. A soja, sim, soja futuro, também vencimento maio. Aqui um viés mais negativo de preço. A gente já tem topos e fundos mais baixos no gráfico diário. Ontem, até a gente colocou, saiu hoje no call de abertura, o vencimento maio voltou a perder uma importante referência de preço em Chicago, que é os 11,60, né? Fechou abaixo desse patamar, hoje deu continuidade, vem negociando na tela agora 11,54 dólares o bushel.
Para baixo, a gente tem um fundo que foi marcado no dia 11 de abril a 11,51 dólares o bushel, e caso perca este nível, o próximo suporte de preços que a gente enxerga aqui é na região dos 11,40. Então, o mercado um viés mais negativo para a soja, refletindo também o último report mensal do USDA, que foi divulgado na quinta-feira, dia 11/4, mesmo dia que a Conab soltou seu boletim mensal, mas a atualização do USDA veio negativa para a soja, né? Então, o departamento norte-americano ele reduziu a demanda interna e o programa de exportação norte-americano de soja, que vem mais retraído. Ele está estimado na casa dos 46 milhões de toneladas de soja em 23, 24, e isso refletiu em um aumento dos estoques finais de soja por lá, na casa dos 9 milhões de toneladas, né? Um aumento aí de 8% mais ou menos no comparativo com o reporte de março 24, trouxe queda para os preços da soja. Então, esse é o cenário em Chicago. O último reporte do CFTC na sexta-feira, né, que traz o posicionamento dos fundos. Os fundos elevaram levemente a posição líquida vendida, tanto em derivativos de soja, né, olhando para futuros e opções, quanto em derivativos de milho, né? Então, essa posição, eles elevaram esse saldo vendido em derivativos dessas commodities. Agora, trazendo para B3, milho futuro, apesar do movimento negativo observado na última semana, nessa segunda-feira e hoje, fazendo um movimento de alta, né? Agora na tela o vencimento maio CCMK 24 negociando a R$ 59,50 a saca, ultrapassou uma barreira que a gente estava observando aqui, né? Patamar que foi suporte no passado, tende a ser resistência agora, o mercado já ultrapassou, que era entre 58,40 e 59, então o mercado negociando a 59,50, brigando em cima de uma média móvel aritmética de 20 períodos, então atenção, né? Caso o mercado siga nessa direção de alta, próxima referência aí é no 60,93. Só pontuar, né, que com o movimento observado do boi gordo futuro e do milho futuro, a relação de troca ficou muito interessante. Olhando para o mercado futuro, apesar de já ser o vencimento no mês seguinte, né, em maio, a relação entre o boi maio e milho maio, até o dia de ontem, ela fechou acima dos 4, uma importante referência que a gente observa aqui. Hoje, agora há pouco, essa relação ainda estava interessante, na casa dos 3,98, então muita atenção. É interessante observar como está a relação de troca atual, né, no spot, mas também essa relação futura. E mercado físico aqui, no dia de ontem, indicador CPEA, milho, que baliza esses contratos futuros em bolsa, ele veio a R$ 59,70 a saca, então uma pequena queda aí de quase R$ 1 por saca no comparativo com a segunda-feira passada. E já a soja, como o Stefan comentou há pouco, um pouco mais firme, né, refletindo aí esses fatores de precificação, de formação de preços, perdão, para oleaginosa, né, dólar, prêmio. Então ela veio, indicador Paranaguá, no dia de ontem, a R$ 127,42 a saca, uma valorização aí de cerca de 1,40 frente ao dado da segunda-feira passada. Acredito que esses eram os principais pontos. Só comentar também o boi maio, não só o maio, né? Os outros vencimentos do boi gordo futuro ontem apresentou um expressivo movimento de alta. O maio, que ainda é o mais líquido, entre a abertura e o fechamento dessa segunda-feira, dia 15, nós tivemos aí R$ 4 por arroba, né? Se a gente faz essa diferença, uma barra de força, hoje superando, né? Ontem fechou a 236 cravado reais por arroba, hoje agora na tela 236,70, então tecnicamente, graficamente, um viés de alta, um viés positivo. Caso ele siga nessa direção, próximo objetivo que a gente vê é na região dos 239,90, 240. Então, também muita atenção, o mercado andou, né? Vencimento junho a 237,25, próximo obstáculo também próximo a essa região dos 239, 240. Acho que esse é o cenário. Não sei se o Thiago tem algum comentário em relação a esse Então, movimento que a gente teve aí do
boi gordo futuro no dia de ontem. Show de bola, Rodrigo. Não, acho que a gente está vendo aí um cenário bem interessante para boi assim na bolsa, de maneira geral. Me chama a atenção, acho que o dólar também está ajudando a puxar um pouco dessa movimentação para o boi, né? A exportação está bem forte, então a gente ganha competitividade. Não acho que não é só dólar, mas é um movimento que tem me chamado a atenção, assim, tá bem firme na bolsa, um mercado que tá, justamente como você disse, né? Tá bem pontuado para cima aí. Mas acho que é isso. Mais uma vez, atenção àqueles ali que precisam comprar milho, acho que a gente tem uma relação de troca futuro bem interessante, acho que é o que você trouxe aí também. E proteção de maneira geral, né? Principalmente para esse segundo quadrimestre. A Laura já tinha trago sobre a movimentação aí desse junho, julho e até mesmo maio. Eu acho que é isso que fica de recado final aí para o pessoal que faz as contas, ficar atento a essa movimentação. É isso. Agradeço mais uma vez, Rodrigo, Stefan, Laurinha, que teve que sair um pouquinho mais cedo. Mas agradeço vocês e a todo mundo que nos ouve. Até semana que vem. Valeu. Até, pessoal. Valeu, Obrigadão. Boa pessoal. Até semana semana. que vem.